Olá a todos. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, assim, parece simples, mas tem muitas camadas. Muitas. A pergunta veio de uma frase super conhecida: Vós sois o templo do Espírito Santo. E a esse Goulart nos pergunta: tá, mas o que isso significa hoje? Exato. Como essa ideia tão antiga se conecta com saúde física, emocional, espiritual? E a parte que mais me pegou foi: por que esse tal de templo parece ser tão negligenciado por tanta gente? É, uma pergunta excelente. E para explorar isso, a gente tem dois materiais em áudio que são, assim, como duas lentes diferentes para olhar a mesma coisa. Duas perspectivas bem distintas, né? Totalmente. O primeiro áudio propõe uma inversão radical sobre quem nós somos, sobre essa relação corpo e alma. Já o segundo é uma resposta direta, sabe? Quase visceral à pergunta. E descreve o corpo não como uma metáfora. Não mesmo. Descreve como uma peça de engenharia espiritual. Exato. E a nossa missão aqui é justamente essa: conectar os pontos entre essas duas visões. A gente quer entender não só o que as fontes dizem que o corpo é. Mas por que ele é considerado tão sagrado, tão fundamental? Ok, então vamos começar a desempacotar isso. A primeira fonte já chega quebrando tudo com uma frase de efeito que é: nós não temos uma alma, a nossa alma tem um corpo. É, Confesso que eu tive que parar e pensar um minuto nisso. e essa é a intenção, né? É uma inversão completa do nosso ponto de partida. A maioria de nós cresce com a ideia de que somos um corpo que talvez possua uma alma, quase como um acessório. Sim, Ela propõe que a nossa identidade fundamental, o nosso estado padrão, é a alma. O corpo é que é o acessório, o veículo temporário. certo. Mas aí a fonte vai além. Ela diz algo que soa quase como, sei lá, ficção científica. É bem por aí. Que nós, como almas, na verdade nunca saímos de lá, desse plano não físico. Que estamos lá agora e que esta realidade aqui é tipo uma projeção, um sonho que a gente está compartilhando. Isso é bem difícil de engolir de primeira, eu sei. É, se é tudo uma projeção, uma ilusão, por que se importar, sabe? Qual o objetivo disso tudo? Essa é a pergunta-chave. E a fonte argumenta que o propósito não é escapar da ilusão, mas usá-la. Usar a ilusão? Isso. A razão para essa projeção toda é o crescimento. Pensa comigo. Num estado não físico, atemporal, onde tudo simplesmente é. Não tem mudança, não tem contraste. Não tem referência. Exato. É como estar numa sala toda branca sem paredes. Você não consegue nem ver seus próprios contornos. Para se conhecer, para evoluir, a alma precisa de um ponto de referência, de algo para se contrastar. E essa referência seria a realidade física, com suas regras, com o tempo, o espaço. Perfeito. O espaço, o tempo e a mudança são as ferramentas que permitem à alma se ver sob uma nova luz. É como um artista que precisa de uma tela e de cores para expressar uma ideia que só existia na mente dele. O universo físico é a tela. E o corpo é o pincel. Ao interagir com os desafios daqui, o envelhecimento, as relações, a perda, a alegria, a alma ganha perspectivas que seriam impossíveis de obter no seu estado natural. Ela se descobre. Entendi. Então não é que a gente está preso num corpo. Não, A gente está usando um corpo para ter uma experiência. Nossa, isso muda tudo. muda. É uma troca de vítima das circunstâncias para explorador de uma realidade. Uau! E o que é fascinante aqui é essa noção de que é uma experiência que nós, como almas, criamos e compartilhamos. A fonte reforça esse ponto. Tudo começa no não físico e se manifesta, se filtra para o físico. Tá. Isso estabelece a base para tudo que vem depois. Se a alma projetou essa experiência, o corpo não pode ser um acidente. Tem que ser intencional. Um instrumento intencional, projetado especificamente para essa jornada. E é aqui que a conexão com a segunda fonte fica realmente interessante. É o encaixe perfeito. Porque se a alma, essa consciência imensa, projetou um veículo para si, que tipo de veículo seria esse? E a segunda fonte responde a isso de um jeito que, cara, me deixou arrepiado. A mim também. Ela afirma categoricamente, quando foi dito, vós sois o templo,
Não era para ser uma metáfora bonitinha, era para ser uma descrição literal. Técnica, engenharia espiritual foi a expressão que a fonte usou. Exato. A premissa é que o corpo humano foi desenhado em sua estrutura, em sua função, para ser a habitação vibracional da consciência divina. É menos um saco de carne e ossos? E mais um instrumento biotecnológico de altíssima precisão, projetado para captar, processar e expressar a energia da fonte, do divino. Ok, engenharia espiritual é um termo muito forte. A fonte dá exemplos práticos de como isso funcionaria, como isso se traduz no nosso corpo. Sim, e os detalhes são a parte mais fascinante. A fonte pega órgãos que a gente conhece da biologia e dá para eles uma função espiritual, como se fosse um manual de instruções. Tipo o coração. Tipo, o coração. Para a medicina, é uma bomba de sangue. Para a fonte, essa é a função mais básica. A função superior dele é ser um gerador toroidal de campo eletromagnético. Uau! Gerador toroidal. Isso soa bem complicado. O que isso quer dizer na prática? Pensa num campo de energia em forma de anel, tipo uma maçã ou uma rosquinha, que sai do coração e envolve o corpo todo. A ciência já mede esse campo, aliás. É verdade. A fonte argumenta que esse campo é o nosso centro energético. Por isso, na arquitetura do templo, o coração seria o quê? O altar central. O altar. Faz todo sentido. É onde a chama da vida, a conexão com o divino, é mantida acesa. É o motor do santuário. Certo. O coração como o altar e os outros componentes desse templo. Bom, se a gente conectar isso ao quadro geral, a arquitetura sagrada se revela. A fonte aponta para a glândula pineal. Aquela pequena estrutura no centro do cérebro. Essa mesma. Neurologicamente, ela produz melatonina, mas nessa visão de engenharia espiritual, ela é o santo dos santos. O Santo dos Santos. No antigo templo, esse era o lugar mais sagrado de todos, onde a presença de Deus supostamente habitava. É uma comparação muito poderosa. Exatamente. A fonte descreve a pineal como o ponto de acesso direto à luz original, a consciência primordial. É a nossa antena cósmica. E a mente, onde ela entra nisso? A mente, com seu fluxo constante de pensamentos, é descrita como o véu do templo. O véu? O véu, que separava o lugar santo do santo dos santos. E a fonte faz uma conexão incrível. Assim como o véu do templo se rasgou na morte de Cristo, simbolizando o acesso direto a Deus, Quando a nossa mente se aquieta o nosso véu se rasga. e o acesso ao divino interno é liberado. Nossa, isso é muito profundo. A mente não como inimiga, mas como um véu que precisa ser atravessado. Exato. E a fonte continua com essa analogia da arquitetura, comparando o corpo todo ao tabernáculo hebraico, né? Sim, e é isso que amarra tudo de um jeito brilhante. Ela desenha um mapa. É um mapa. O corpo físico, denso, a estrutura que a gente toca, seria o átrio, o pátio externo, A parte mais visível. onde aconteciam os rituais mais básicos. Isso. O nosso campo emocional e mental, sentimentos, pensamentos, energia, seria o lugar santo, a câmara intermediária. Já mais sagrada, mais interna, E, como a gente falou, a glândula pineal. o Santo dos Santos, o núcleo mais íntimo e sagrado de todos. E não para por aí, né? Eu lembro de ouvir sobre colunas, fiação. Sim, a fonte descreve os chakras como as colunas que sustentam a estrutura energética do templo, o sistema nervoso com suas bilhões de conexões. A fiação elétrica. A fiação elétrica, que leva informação e energia para todo o santuário, e o sistema endócrino, com as glândulas que liberam hormônios, é descrito como um conjunto de sinos. Sinos. Sinos que, quando ativados pela nossa intenção, pelo nosso estilo de vida, ressoam as frequências do sagrado, inundando o corpo com as químicas da paz, do amor, do êxtase. É uma visão do corpo como um instrumento vivo, que pode ser afinado ou desafinado. Ok, vamos parar e respirar. Se o nosso corpo é, de fato, essa estrutura sagrada, essa peça de engenharia divina, a próxima pergunta é inevitável, né? Como é que a gente está cuidando disso? Exato. Se a gente recebeu essa Ferrari espiritual, como estamos dirigindo? É aqui que a segunda fonte muda de tom completamente, né? Fica bem crítica.
O tom muda de admiração para indignação, na verdade. A fonte fala sobre o que chama de violação espiritual. Violação espiritual. A ideia é que negligenciar o corpo não é só uma questão de saúde. Dentro dessa lógica, é um ato de profanação. Cada escolha que a gente faz é um ato de honra ou desonra a esse espaço. É pesado pensar assim. Muito. Alimentar o corpo com raiva, enchê-lo de químicos, profaná-lo com vícios, ódio, autossabotagem. Tudo isso é descrito como pichar as paredes do templo, quebrar os vitrais, sujar o altar. A fonte tem uma pergunta retórica que é um soco no estômago, algo como: o espírito quer habitar, mas onde? Num templo podre por dentro? É muito direto. A imagem é de uma casa caindo aos pedaços e a gente se perguntando por que o morador não parece feliz lá dentro. Exatamente. A questão é, como a consciência divina pode se expressar plenamente se o veículo físico está sobrecarregado? Se o sistema nervoso está disparado pela ansiedade? Se o cérebro está nublado por falta de sono? Não espiritual. É isso. E essa crítica se estende para uma denúncia bem forte sobre o que a fonte vê como uma hipocrisia em muitas instituições religiosas modernas. Ah, sim, essa parte é. A ironia que a fonte aponta é gritante. Ela descreve o cuidado imenso com os prédios de tijolo, a pintura, a limpeza, as flores no altar. Um zelo enorme com a estrutura física da igreja. Sim. No entanto, os templos vivos, os corpos dos próprios fiéis, são ignorados. A fonte usa palavras fortes. Descreve eles como doentes, inflamados, deprimidos, ansiosos, sedentários. A desconexão é total. Zela-se pelo símbolo, mas abandona-se a realidade. É uma crítica à superficialidade. A fonte até cria uma expressão para isso que eu achei genial e terrível. Espiritualidade de micro-ondas. Exato. Descreve a atitude de quem quer o resultado espiritual, a paz, a conexão, de forma rápida, sem o trabalho de base. É a pessoa que cumpre os rituais externos, né? Vai ao culto, canta, ora, dá o dízimo. E acha que isso basta. Mas, ao mesmo tempo, negligencia os fundamentos da saúde do templo. Coisas que a fonte considera os verdadeiros atos de adoração. Dormir o suficiente, beber água limpa. Respirar de forma consciente, mover o corpo, se alimentar de forma que nutra e não que agrida. Então a mensagem final é de responsabilidade. Ninguém pode cuidar do nosso templo por nós. É pessoal e intransferível. E aqui a fonte se dirige quase que diretamente a quem está ouvindo, com uma frase de impacto para fechar. Tu não foste feito à imagem de uma cadeira de igreja, mas à imagem do Criador. Uau! A ideia é nos tirar da postura passiva e nos colocar no centro. Se o corpo é um templo, cada um de nós é ao mesmo tempo o sacerdote, o guardião e o construtor. Esse trabalho não pode ser terceirizado. De jeito nenhum, é nosso. É uma jornada em tanto que a gente fez aqui. Começamos com uma ideia quase abstrata da alma projetando um corpo e chegamos a uma conclusão incrivelmente prática. Bem pé no chão, né? Totalmente. Esse corpo não é um invólucro qualquer, mas uma estrutura sagrada. E o cuidado com ele é a base de toda prática espiritual. Perfeito. As duas fontes, uma mais metafísica e a outra mais visceral, elas convergem para a mesma verdade. O cuidado com o corpo não é vaidade, não é materialismo. É uma prática espiritual essencial. A mais essencial, talvez. Saúde física, emocional e espiritual não são caixinhas separadas, são facetas interligadas da mesma experiência de habitar este templo. A condição de uma afeta diretamente a condição de todas as outras. Exato. Como diz a fonte, o verdadeiro templo não tem telhado, tem pele. Nossa, depois de toda essa conversa, fica uma aparente contradição no ar, não fica? Fica assim. A gente tem, de um lado, a ideia de que o corpo e a realidade física são uma ilusão, uma projeção da aula, Certo. e do outro, a ideia de que esse mesmo corpo é um templo literal, sagrado, que precisa ser cuidado com o máximo de zelo. Como a gente concilia essas duas coisas? Essa é a pergunta final, o pensamento pré-singular e para todo mundo levar para casa.
E isso levanta uma questão importante. Sim. Se o templo físico é de fato parte da ilusão que a alma projetou para aprender, o que significa realmente habitá-lo e cuidar dele? Onde você quer chegar? Talvez a aparente contradição seja, na verdade, a própria lição. Será que o ato de aprender a cuidar deste corpo, de tratá-lo como sagrado, de mantê-lo limpo, forte, vibrante, mesmo sabendo de sua impermanência, não é precisamente um dos cursos mais avançados que a alma se inscreveu para fazer? Cuidar da ilusão com amor e reverência. Talvez seja a forma mais rápida de entender a verdade por trás dela.